Glória a Deus, igreja. Tá bem, Marcelo? Tá tranquilo? Peguei o Marcelo hoje. Missão, Marcelo. Dízimos e ofertas. Ele entrou em pânico. Não, eu não vou não. Não. Aí Deus pegou ele, deu uma moidinha nele ali. Não, vou aceitar o desafio. Eis-me aqui, Senhor. Veio e foi bênção, né? E a gente está numa sequência de mensagens. Amigos da LBC. A gente está numa série de mensagens. Visitantes também. E primeira vez que eu estou fazendo isso aqui, né? Uma série de mensagens. E tem sido bênção. A gente está falando sobre 5 sentidos espirituais, né? Hoje é a 4ª mensagem da série e domingo que vem é o último. É o último que a gente vai falar. Hoje a gente vai falar sobre o olfato espiritual. E na semana que vem a gente vai falar sobre o paladar espiritual. Aí vocês aí já fiquem pensando qual o texto que ele vai usar para paladar espiritual. O que será que ele vai usar? É bom que vai gerar aquela curiosidade para o povo aparecer aqui no próximo domingo. Vamos fazer a nossa declaração, dona Cássia? Nossa declaração de fé. Se você está com Bíblia de papel, Bíblia no celular, levante a sua Bíblia. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje, eu serei tocado pela palavra de Deus. Amém. Nosso texto de hoje, olfato. A gente não poderia usar outro texto, né? Lucas 7, de 36 a 50. Lucas 7, de 36 a 50. No meu título está A Pecadora que Ungiu os Pés de Jesus. Deve ter mais títulos por aí. A Pecadora que Ungiu os Pés de Jesus. Lucas 7, de 36 a 50. Quem achou, amém. Quem não achou, misericórdia. Amém. Vou ler na versão NAA. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro cheio de perfume. Estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com um perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tem uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Curva a sua fronte, vamos orar. Pai, a tua palavra foi lida aqui nesse lugar, na tua casa, a casa que pertence a ti. Pai, uma casa de adoração, onde te adoramos e glorificamos o teu nome.
Pai, a gente viu aqui nesse texto, Pai, uma adoração daquela mulher diante do Mestre. Que possamos, Pai, estar aqui, Pai, com um coração como aquela mulher, um coração de adorador. Fale conosco, Pai, ministre os nossos corações nessa manhã. E que haja, Pai, transformação no que precisa ser transformado. Em nome de Jesus. Amém. Eu falei sobre que a gente está numa série, e o primeiro tema sobre visão, o título da mensagem foi "Há mais do que nós podemos ver". Que a gente utilizou aquele texto onde o servo não estava vendo o exército de Deus. E é feita uma oração e ele passa a ver aquele exército de Deus, né? Às vezes a gente está vendo, mas não está enxergando o mundo espiritual. Esse foi o tema principal da primeira mensagem. O segundo, há mais do que nós podemos ouvir. Às vezes estamos no meio de uma multidão e não estamos escutando a voz do Mestre, como aconteceu com aquele homem surdo e gago, onde houve um efatá de Deus. Jesus falou, efatá, abra-se, e aqueles ouvidos se abriram. E não só ele passou a ouvir o mundo, como ele recebeu salvação, né? Se a gente observar todo o milagre de Jesus, ele tem a parte física e tem a parte espiritual por trás da parte física. Esse que a gente leu é um deles, né? Tem a parte física, tem a parte ali da cura, da transformação daquela mulher, e tem o espiritual ministrado, né, sobre a vida dela. Vá, seus pecados estão perdoados. Vá, você está salva. Tem sempre o espiritual envolvido. A terceira do tema foi o verdadeiro toque que transforma, né, o tato. Às vezes aquela mulher do fluxo de sangue, que ela chega nas orlas das vestes de Jesus e toca. Jesus, no meio da multidão, muitos tocaram, mas só uma conseguiu extrair poder de Jesus, né? O dunamis de Jesus só saiu como daquela mulher tocou nas orlas das vestes. Muitos tocaram até em Jesus e de nada saiu de Jesus. Aí eu falei um pouco aqui também na igreja sobre 10, 15 anos de caminhada cristã. Você está tocando em Jesus, só que você não está extraindo o poder dele. 50 anos de caminhada cristã e nunca você sentiu o poder de Deus. E a gente, às vezes, está encostando e não está extraindo o poder que vem do Mestre. E hoje, o tema da nossa mensagem é: há um perfume que agrada a Deus. Existe um perfume que agrada a Deus. O que é o conceito de olfato? O olfato físico. O olfato é o sentido responsável por perceber e identificar aromas agradáveis ou desagradáveis. E, inclusive, o olfato, ele serve para a gente identificar perigos. Cheiro de gás, a gente pode ter fumaça. Opa, estou sentindo um cheiro de fumaça em casa. Você identifica perigos para você se resguardar. E ele também, se vocês perceberem, o olfato, ele desperta memórias. Às vezes, um cheiro da infância. Eu costumo brincar aqui, tem aquele chazinho de... Chazinho não, é leite queimado, que meu pai chamava. Aqui é o quê? Leite caramelizado. E toda vez que uma irmã aqui da igreja faz e traz, eu lembro da minha infância. Porque meu pai chegava à noite e falava assim, alguém quer leite queimado? Aí aquela criança, eu. Aí ele ia para a cozinha, fazia aquele leite queimado, caramelizava o açúcar, derramava o leite, fazia aquele leite, e a gente bebia antes de dormir. E aquele cheiro do leite traz lembrança da infância. Às vezes um perfume, a gente lembra da nossa mãe, lembra do pai, um perfume desperta aquela memória afetiva. E a importância do olfato, trazer essas memórias, lembrar de coisas. Às vezes, um cheiro lembra do teu passado, do velho homem. E aquilo desperta também, não posso voltar para aquele lugar. Esse cheiro de bebida, ele me traz e aquilo não te deixa livre de voltar para aquele lugar. Essa é a importância do olfato. O olfato, ele é muito relacionado com o mundo espiritual. Porque o olfato, você sente o cheiro, mas você não está vendo o cheiro. Você está sentindo aquilo.
mas você não está vendo. Uma comida cheirosa. Você chega no local, você sente aquele cheiro daquela comida. Você não está vendo aquele cheiro, igual o filme do Pica-Pau, que o cheiro vinha e arrastando ele. Não é assim. A gente tem o cheiro, a gente sente o cheiro, mas a gente não vê. É o mundo espiritual que nos cerca. A gente tem o mundo espiritual ao nosso lado, a gente percebe o mundo espiritual ao nosso redor, mas a gente não está vendo. E o que é o conceito do olfato espiritual? O olfato espiritual é a sensibilidade para perceber o que agrada a Deus e viver de maneira que nossa vida seja um aroma agradável diante dele. Vou ler de novo. O olfato espiritual é a sensibilidade para perceber o que agrada a Deus e viver de maneira que nossa vida seja um aroma agradável diante dele. E existe importância no olfato na Bíblia? Claro que existe. Se a gente pegar lá em Moisés, Deus deu orientação para Moisés para a construção do tabernáculo. Ele constrói o tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda onde o povo adorava e sacrificava no meio do arraial. São 12 tribos, né? 4 tribos para um lado, 4 tribos para o outro, 4 tribos. E aquele é tabernáculo no centro. E Deus deu ordens específicas para a construção do tabernáculo, milimetricamente, ordens dadas por Deus. E não foi diferente no incenso. Deus, ele determinou a fórmula do incenso que seria utilizada no incensário, no santo lugar. O santo lugar, o tabernáculo, inclusive, deixa eu fazer uma propaganda aqui. O Carisma tem uma aula no Master que se chama Tabernáculo. É uma aula espetacular, que ela relaciona todos os itens do tabernáculo com Cristo. Ela traz tudo. Cada item do tabernáculo tem um significado. E todos eles apontam para Cristo. Existia o átrio que todos tinham acesso, que era o altar de sacrifício que ficava à porta, cercado pelo muro de tendas. E tinha a bacia onde o sacerdote lavava as suas mãos e via sua face, via quem ele era. Quando ele passava aquela porta que entrava na tenda coberta, só os sacerdotes entravam. E à direita tinha os pães da proposição. À esquerda tinha o candelabro ou a menorá. E à frente tinha o incensário e o incenso que se queimava, simbolizando as nossas orações chegando até Deus. Aquele incenso, existia uma fórmula para aquele incenso, não era feito de qualquer forma. Está lá em Êxodo 30, 34, 38. Disse o Senhor a Moisés: junte as seguintes essências perfumadas: resina perfumada, ônica, gálbano e incenso puro, todas em quantidades iguais. E faça um incenso de mistura aromática. Obra de perfumista. Obra de perfumista. Tinha um perfume. Levará sal e será puro e santo. Moa parte do incenso até virar pó. E coloque-o diante das tábuas de testemunho, na tenda do encontro, onde me encontrei com você. O incenso lhes será santíssimo. Agora aqui, não façam nenhum outro incenso com a mesma composição para uso pessoal. Considere-no santo para o Senhor. Quem fizer um incenso semelhante para usufruir a sua fragrância será eliminado do seu povo. Era um incenso exclusivo para o Senhor. Um cheiro que agradava o Senhor, exclusivo. E o que nos remete a isso? Nós exalamos um cheiro exclusivo que agrada ou não o Senhor. O cheiro que nós exalamos, ele agrada ou não o Senhor. Esse é o primeiro ponto para a gente ver a importância da fragrância. E existe também os presentes que os magos deram para Jesus. 3 presentes foram dados pelos magos, 2 deles relacionados à fragrância.
Se não fosse importante o cheiro, a fragrância, 2 presentes para Jesus teria essa finalidade. Todos sabem quais foram os presentes? Ouro, incenso e mirra. Quem depois quiser conferir, está lá em Mateus 2,11. O ouro representa a majestade do Filho de Deus, do Mestre. O incenso representa a divindade de Jesus. O incenso. O que é um incenso? Eu estou falando aqui de incenso, deixa eu te explicar. O incenso e a mirra é uma resina extraída de árvores distintas. Extrai a resina, o incenso. Esse incenso, essa resina, ela queimada forma uma fumaça branca. Essa fumaça branca, ela toma conta, ela simboliza as nossas orações, as nossas adorações, esse incenso. O incenso era feito isso, uma resina da árvore. Essa resina era queimada e essa fumaça branca. E o que era a mirra? Também uma resina de uma árvore. Essa mirra também, essa resina da árvore, só que ela tinha outra finalidade. A mirra era para perfume ou embalsamento. Para você, os reis, os nobres, eles eram embalsados. Os pobres não eram embalsados. Os reis, os ricos e os nobres embalsados. E quando os reis magos está errado, eles são magos, a Bíblia não fala que são reis. Os magos, o professor da escola dominical já me olhou torto ali, ó. Os magos, eles presentearam a Jesus, falando dele da majestade, falando dele da divindade dele com incenso, e da mirra, apontando, profetizando para o que ele iria fazer, a morte dele, que ele seria embalsamado, morto. Tudo isso aponta e a gente vê a importância da fragrância. Assim como o olfato, ele identifica uma fragrância invisível aos olhos, o Senhor, ele identifica na nossa adoração uma fragrância invisível para quem está ao redor. Às vezes não vou falar estamos. Você está vendo aquele irmão quietinho na dele, no cantinho da igreja, e você olha só que irmão frio, não está adorando como deveria, e você julga a adoração do irmão. Só que aquele irmão, naquele quietinho, encostado naquela coluna, ele está exalando uma fragrância que está agradando ao Senhor, que a gente, nos nossos olhos humanos, a gente não consegue identificar. O inverso também acontece. Às vezes aquela pessoa, naquela adoração extravagante, se jogando no chão, aquela adoração não passa do teto, aquela fragrância. E quem identifica essa adoração é o nosso Senhor. E o aroma e o perfume carregam um significado espiritual de aceitação divina. Preste atenção nesses 3 pontos. Aceitação divina, adoração e o caráter do cristão. Todo mundo acordado? Glória a Deus. A gente vai construindo, vamos prestando atenção que a gente vai construindo a informação. O texto lido em Lucas 7, nós temos uma mulher pecadora. O texto fala mulher pecadora. Os teólogos, eles falam que ela poderia ser ou prostituta ou uma pagã. A linha mais aceita que aquela mulher, ela era uma prostituta, que tinha recebido Jesus e que tinha sua vida transformada. E ela traz um vaso de alabastro com unguento. Deixa eu ver se a imagem aqui está parecida. É parecido com aquele vaso ali. Depois pesquisa na internet. Ele é uma pedra, o alabastro é uma pedra branca. E essa pedra branca, ela é macia e moldada. Que ela tem uma propriedade de guardar o que tem dentro, a essência que tem dentro, tampada, ela guarda por bastante tempo. O vaso é que é de alabastro.
O unguento é o perfume que vai dentro, a essência muito cara que vai dentro. E essa mulher, ela sabendo que Jesus estava na casa de Simão, ela vai até Jesus com um vaso de alabastro. E por trás dele começa todo aquele processo. Ela derrama lágrimas sobre os pés de Jesus. Naquele tempo, as mesas eram baixinhas, eram baixas, e as pessoas se sentavam e se apoiavam em almofadas. Acho que era com a mão esquerda, se apoiava aqui desse lado, e com a mão direita se alimentava. E ela ficava estirada, com os pés voltados para trás. Entenderam mais ou menos a minha demonstração? Demonstração. Sentado, almofada e comendo à mesa. Aquela mulher, ela chega por trás de Jesus, nos pés dele. Ela chega por trás. Visualizaram a cena? Ela chega por trás de Jesus e começa a chorar aos pés de Jesus. Derrama lágrimas sobre os pés dele, enxuga com os cabelos e beijava os pés dele o tempo todo. E ungia ele com aquele unguento, com aquele perfume que estava dentro daquele vaso, aquele perfume muito valioso. E as lágrimas daquela mulher significam um arrependimento genuíno e uma mudança de vida. Em Apocalipse 21:4 diz assim: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Aquela vida antiga daquela mulher pecadora tinha ficado para trás. E ela, com lágrimas, demonstrava todo o arrependimento aos pés do Mestre. Todo o arrependimento. Não tem como uma pessoa estar naquela situação, nos pés do Mestre, chorando, molhando o pé dele, enxugando com os cabelos, se fosse um arrependimento falso. As igrejas, o mundo cristão, ele tem esquecido de uma fase principal da misericórdia e da graça de Deus, que é o arrependimento. Queremos uma graça e uma misericórdia, sem um arrependimento genuíno. E como é que a gente entende que houve um arrependimento genuíno? Quando a pessoa não volta a repetir o que fazia. A Bíblia não fala, mas eu duvido que essa mulher tenha voltado para a vida anterior dela. O que ela acessou nesse milagre, duvido que ela queira ter perdido isso. O que ela viveu ao molhar os pés de Jesus e receber aquelas palavras, eu duvido que ela tenha vivido a velha mulher ou o velho homem voltar a viver o velha mulher ou o velho homem. E aquela mulher, as lágrimas daquela mulher denotam, nos transmite um arrependimento genuíno, uma sinceridade de coração diante do Mestre. Quando ela beija os pés do Mestre, ela está demonstrando todo o amor. Beijo é amor. O toque do beijo, ele simboliza amor. Quando ela beija os pés do Mestre, ela significa que ela teme, tem temor e reverência por Jesus. Quando ela beija os pés do Mestre, ela diz que ela está se submetendo ao Senhor, que Jesus é o Senhor da vida dela. Esse beijo nos pés, essas lágrimas e o enxugar, eles carregam muito significado. Às vezes a gente passa, por isso que é importante meditar na palavra. A gente passa correndo pela leitura e a gente não pensa, a gente não imagina a cena. Como as crianças fazem, né, quando estão lendo, né, ela imagina a cena, um Fantástico Mundo de Bob, já começa a vir todas aquelas histórias na mente da criança. A gente tem que aprender a fazer isso com a palavra de Deus. Ler e
pensar, imaginar aquela cena. Jesus naquela mesa do fariseu, aquela mulher chegando por trás dele, envergonhada. Nem pela frente ela chegou por trás envergonhada. Vergonha, arrependimento. Molhando, imagina a quantidade de lágrimas para molhar um pé e secar com o cabelo. Não foram poucas lágrimas, foram muitas lágrimas. Aquela mulher estava chorando copiosamente, ela estava chorando bastante. Aquelas lágrimas molhando aqueles pés. Aqueles cabelos secando aqueles pés e ela com um unguento, perfumando os pés e beijando aqueles pés. No entanto, 1 Reis 19, 18. Reservei 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não os beijou. Quando temos ídolos nas nossas vidas, as nossas bocas beijam esses ídolos. Reservei aqueles que a boca não beijou Baal. Ídolos nas nossas vidas. A gente está beijando esses ídolos. E isso atrapalha a nossa adoração. Atrapalha o nosso perfume chegar diante de Deus. E ela ungia com unguento. O unguento era a oferta mais valiosa que aquela mulher tinha como gratidão pelo que Jesus tinha feito na vida dela. Ela estava ofertando o que ela tinha de mais precioso quando ela ungia aqueles pés de Jesus com unguento. Quem tem muito a agradecer, ele não se preocupa com o que ele está ofertando. Quando a gente tem a consciência, quando eu tenho a consciência quem era o velho Eberson e quem é o novo Eberson, meu coração tem que se encher de alegria e de gratidão, de onde que Deus me tirou, de onde Ele me colocou. E quando Ele me coloca nessa posição de o novo Eberson, eu tenho que olhar para Ele e eu tenho que ofertar o que eu tenho de mais precioso. O que você tem hoje de mais precioso é o seu tempo? Oferte para o Senhor o seu tempo. O que você tem hoje de mais precioso? Os seus recursos. Oferte ao Senhor os seus recursos. O que eu tenho de mais precioso para o Senhor? A minha família. Oferte para o Senhor a sua família. O coração grato, ele não mede. Ele não mede o tamanho da oferta. Não tem mesquinharia. Com Jesus, o coração grato, ele não trabalha com mesquinharia. Ele quer ofertar tudo, porque ele sabe o que recebeu de precioso. Quando a gente recebe Jesus como Salvador, a gente recebeu o que Deus tem de mais precioso, que é o Filho dele. Ele enviou o que ele tinha de mais precioso para se derramar por nós, como aquela mulher fez. O mais precioso para se derramar. O que ele tinha de mais precioso se derramou e nos cobriu. Cobriu os nossos pés, cobriu a nossa vida. E a gente não pode viver mais de qualquer jeito. Não tem uma vida mais de qualquer jeito, porque o maior bem de Deus foi ofertado por nós. Aleluia! Jesus expõe uma parábola e diz: um devia 500 denários, Simão. Vem cá, Simão, que eu vou te contar uma coisa. Um devia 500, o outro devia 50, Simão. Um credor e ambos foram perdoados. Quem amará mais, Simão? Simão, cheio da sabedoria humana, fala com o mestre: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Jesus diz: você julgou bem. Disse Jesus: a quem muito foi perdoado, muito é grato. Eu quero ter um coração sempre grato diante do Senhor. Quem mais aqui na igreja quer ter um coração grato diante do Senhor? Eu quero sempre lembrar de quem é o novo Eberson hoje. Sempre lembrar o que ele fez na minha vida.
um coração grato. Depois que Jesus falou, ele começa a fazer uma comparação. Simão, vem cá, vamos conversar aqui nós dois. Você não me deu água para lavar os pés. Era costume. Chegava com o pé cheio de terra, chegava na casa de alguém, ou tinha um servo, ou aquele que era o dono da casa. Ele recebia os nobres, os mestres, ele mesmo lavava os pés. Cheguei aqui, você nem água você me deu para lavar os pés. Eu nem estou pedindo para você, Simão, lavar. Você não me deu para eu lavar meus próprios pés. Jesus está falando isso. E aquela mulher, a que você julgou como pecadora, Simão, ela molhou os meus pés com as próprias lágrimas e secou com o cabelo. Aí ele continua. Simão, você não me deu um beijo na minha chegada. O ósculo santo, a recepção. Chegava alguém na casa e existia um beijo de recepção. Essa mulher, porém, não parou de beijar os meus pés. Simão, o fariseu religioso, não beijou o rosto do mestre. Aquela mulher não parou de beijar os pés, foram muitos beijos. Simão, você não me ofereceu óleo baratinho de oliva para que eu passasse na minha cabeça e tirasse essa poeira toda da minha cabeça. Essa mulher, ela usou um perfume preciosíssimo, não para a cabeça, mas para os meus pés. Vocês perceberam a comparação que Jesus fez com as atitudes de Simão e as atitudes da mulher pecadora? Vamos botar aqui a ex-pecadora. Jesus estava pegando pesado com Simão. Simão, o que você tem me ofertado, Simão? Você tem me dado o melhor que você tem, Simão? Ou você está fazendo as coisas de Deus de qualquer jeito? Você tem me dado o seu melhor serviço, Simão? Ou você tem feito as coisas do Senhor de forma desleixada? Simão, você tem me dado o melhor dos teus recursos? Ou você tem me dado a sobra? Ele está dizendo isso para Simão. E é isso que Jesus está falando para a igreja hoje. Temos dado o melhor? Temos beijado a face? Temos beijado os pés? Ou ele está entrando e saindo de qualquer jeito da nossa casa? Simão recebeu Jesus como se ele fosse um qualquer dentro da casa dele. Tenho certeza que ele recebia muito melhor os outros fariseus. Recebeu de qualquer jeito. Aquela mulher não. Aquela mulher não se envergonhou. Porque, pelo que Simão fala, todos a conheciam. Ela não se envergonhou, ela esteve lá, ela entrou na casa do fariseu. E não se importou com o que iam pensar. E ela adorou, se entregou. Por isso, digo a vocês, ela amou muito porque seus muitos pecados lhe foram perdoados. Mas aquela a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Qual o nosso nível de amor ao Senhor? Qual o nosso nível de amor? Nós amamos pouco, amamos muito. A gente não precisa ter uma vida anterior de pecados para a gente amar muito. A gente não precisa ter uma vida perversa no passado para a gente amar muito. Esse é um exemplo que o mestre deu em relação àquela mulher. Mas como é que está o nosso nível de amor? Aquela mulher conhecia a lama que ela havia se sujado, mas também sabia as vestes brancas que ela estava vestindo naquele momento. Ponto 2, adorar é derramar. Tem uma história similar a essa na palavra, que é de Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. Não é a mesma história. Tem a história da mulher pecadora e tem a história de Maria.
irmã de Marta. Está lá em Mateus 26, de 6 a 13, Marcos 14, 3 a 9 e João 12, de 1 a 8. É a mesma história de Maria, irmã de Lázaro. Diferente da mulher pecadora, que a gente não sabe, só sabe que ela era pecadora por ser prostituta ou pagã, Maria, irmã de Lázaro, a gente conhece bem a história de Maria. Maria, enquanto Jesus estava ensinando, ela estava aos pés de Jesus aprendendo. Marta trabalhando e Maria aprendendo. Marta até fala para o mestre: mestre, chama Maria para me ajudar, não é possível. Essa mulher não vai me ajudar. Não, ela escolheu a boa parte, Marta. Ela está aqui recebendo. Maria, ela viu a ressurreição do irmão. Ela presenciou a ressurreição do irmão. Ela estava lá chorando. Quando Marta chega para ela em casa, o mestre está esperando lá. Ela levanta e sai correndo. Quando ela sai correndo, aqueles que estavam com ela vão atrás dela e ela se apresenta diante do mestre. Essa é a mesma Maria. E é a Maria, essa mesma Maria, que com um unguento de muito valor, ela derrama sobre a cabeça de Jesus. E aqui a gente inclusive tem o valor desse unguento, porque Judas ele fala: poxa, poderia ser vendido isso aí por 300 denários e poderíamos abençoar a vida dos pobres. 300 denários era um ano inteiro do salário de um soldado romano. 300 denários, um ano do soldo de um soldado romano, um ano inteiro. Aí, né, como é legal a inteligência artificial. Eu fui comparar o valor daquele perfume que Maria derramou na cabeça de Jesus com o valor que Judas vendeu Jesus, as 30 moedas de prata. E a inteligência artificial faz um comparativo ali. Aproximadamente 30 moedas de prata equivaliam a 120 denários. Aquela mulher derramou o dobro do valor que Jesus foi vendido sobre a cabeça dele. Olha isso. A adoração daquela mulher foi o dobro do valor do preço que ele foi vendido por Judas. 120 para 300 denários. Aquela mulher, ela teve uma caminhada com o mestre, aprendeu com o mestre. Aos pés do mestre ela aprendeu. Ela viu uma ressurreição, ela viu os milagres do mestre. E ela se apresenta diante de Jesus com um vaso de alabastro. E esse vaso, ela derrama sobre a cabeça dele. Teólogos falam que aquele vaso poderia ser o dote dela para o casamento. O valor do dote. Poderia ser uma reserva financeira dela. Poderia ser todo o recurso que ela tinha guardado, a aplicação que ela tinha no fundo de investimento. Poderia ser aquele vaso. E ela, sem pensar, ela derrama todo ele. Só que ela não só derrama, ela quebra. A Bíblia fala que ela quebra e derrama. Por que ela quebra? Porque ela não queria reutilizar para outra coisa. Ela não queria gastar só um pouquinho. Ela queria gastar todo o vaso com o mestre. E quando ela quebra o vaso, ela não tem mais como voltar o líquido, ela não tem como guardar para ela. Ela não tem como nascer no coração dela. Não, eu vou guardar um pouquinho aqui de reserva, metade, 150 denários para o futuro. Ela derrama completamente. Ela não economiza perfume na cabeça do mestre. Ela então entrega uma oferta total diante do Senhor. Oferta total diante do Senhor. Salmo 51, 17 diz assim. Tem texto que você lê ele a vida toda e ele se revela, ele acende na tua frente, que você para pensar, mas não é que é isso? E isso aconteceu comigo nesse texto. Salmo 51, 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, tu não desprezarás. Eu sempre li isso aqui e pensava, o que é um coração quebrantado? O que é um espírito quebrantado? O que é um espírito contrito?
por que que Deus ele se agrada em ver meu coração quebrado, contrito, esmagado? Por que que isso agrada o Senhor? Não é o quebrar, é a entrega total como aquela mulher havia feito. Quando diz lá em quebrantado, espírito quebrantado, a palavra no hebraico é shebar, que é quebrado, despedaçado, destroçado. É uma quebra de resistência diante de Deus. É um quebrar o vaso completamente e se derramar diante de Deus, não deixando nada oculto. Tem coisas que a gente deixa oculta no coração, que a gente não quebra completamente. O vaso do coração. Aí você derrama diante do Senhor só aquela parte que Ele pode receber. Aquele trauma e aquele medo que está dentro do coração, você segura. Você não quebra totalmente. E o que é o contrito? Contrito é da cá, que é esmagado. Ué, mas não basta só estar quebrado, tem que estar esmagado também, precisa estar esmagado. O esmagado é que depois da quebra, você não reconstrói. Você não reconstrói aquele coração que desagradava o Senhor. Aquilo que você escondia no seu coração, você não reconstrói. Permanece esmagado por Ele. Você permanece em humildade diante dEle, para que você chegue diante dEle em adoração e humildade. É alguém que reconhece totalmente a necessidade da graça. A caminhada cristã é o reconhecimento diário da necessidade da graça de Deus sobre a nossa vida. É um coração quebrado, esmagado, a alma contrita diante dele o tempo todo. Nem 1 milímetro de orgulho. 1 milímetro de orgulho nos afasta do Senhor. E por último, para a gente encerrar e exalarmos um perfume que agrada ao Senhor, a gente falou aqui nos 2 primeiros pontos sobre adoração. Você entregar o perfume em adoração ao Senhor, tudo que você tem de mais precioso diante do Senhor. 2 Coríntios 2, 14 e 17 diz assim: graças a Deus que sempre nos conduz triunfantemente em Cristo e por nosso intermédio exala a flagrância do seu conhecimento em todo lugar. Aquele que recebeu Jesus como Salvador, triunfante, ele fala aqui de triunfo. Triunfante, vocês sabem aquele arco do triunfo? Aquele arco de triunfo, os generais passavam pelo meio dele, demonstrando os vencedores de batalha, demonstrando triunfo, glória da guerra. Ele faz essa referência triunfantemente por causa daquele arco do triunfo, por causa do triunfo dos generais. Não sei se já existiu o arco, acho que não. O triunfo que parecia. E nós, triunfantemente, passando pelo arco do triunfo, a gente tem que exalar a flagrância de Cristo. Onde quer que andemos, a flagrância de Cristo tem que nos acompanhar. Hoje a Aline chegou, aí minha esposa, que perfume delicioso, que perfume é esse? Temos que carregar essa flagrância. O perfume de Cristo, ele tem que nos acompanhar. E continuando, diz assim: porque para Deus, nós somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e entre os que estão perecendo. Para os que estão perecendo, nós somos cheiros de morte, porque carregamos a palavra da salvação. E quando eles não recebem a palavra de salvação que carregamos, eles sentem na nossa vida o cheiro de morte, porque sabem para onde estão caminhando. Para aqueles, os outros que estão caminhando para a salvação,
somos flagrância de vida, porque carregamos a mensagem da salvação. Entretanto, quem está capacitado para tanto, para carregar essas flagrâncias? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus, visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Aqueles que carregam a flagrância de Cristo não negociam com o pecado, não negociam com as Escrituras. Esses são os que carregam a flagrância de Cristo. Aquela mulher pecadora, ela com a adoração, aquela flagrância tomou conta daquele lugar. Maria, irmã de Marta e de Lázaro, com o derramar, a flagrância dela tomou conta daquele ambiente. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O sacrifício de Cristo subiu como aroma agradável a Deus. A nossa adoração sobe como aroma agradável a Deus. A nossa vida sobe como aroma agradável a Deus. A nossa vida em santidade sobe como aroma agradável a Deus. Diferente daquele fariseu que julgou a atitude daquela mulher pecadora, ou diferente de Judas, que julgou aquela oferta. Nós temos que exalar o perfume de Cristo. No Antigo Testamento, o perfume ele exalava do altar. Nos evangelhos, o perfume foi derramado, que foi a vida de Jesus sobre nós. Nas cartas, hoje, nós somos a igreja, o perfume de Cristo. Nós temos que entrar no mercado e as pessoas, opa, tem um cheiro diferente naquela pessoa. A nossa família tem que sentir um aroma diferente, que é uma vida parecida com Cristo. E o perfume de Cristo é você exalar amor, santidade, sacrifício, perdão, graça, misericórdia, humildade, esperança, alegria, verdade. Ninguém precisa anunciar que tem um bom perfume. Basta você se aproximar, que as pessoas sentirão o teu perfume. Ninguém precisa anunciar, nossa, estou com um perfume importado. Não, as pessoas vão sentir o teu perfume. Por meio da tua vida, pessoas sentirão o teu perfume e vão querer também exalar um perfume igual. Vamos ficar de pé? Reflita nessa canção, medite nessa letra.